got this feeling inside my bones. It goes electric, baby, when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Ei, coisa boa! Quarta-feira, ao meio da nossa semana. E vamos que vamos com tudo, meus amores, porque hoje a nossa revisão continua. E hoje é com história. Vamos relembrar toda a história que nós vimos ao longo do primeiro semestre? É muita coisa, prof. Fiquem tranquilos, porque o Prof. Léo selecionou o que há de melhor aqui para vocês. Nós vamos relembrar todos os assuntos do primeiro e do segundo de uma forma tranquila, não se preocupem. Ninguém precisa decorar, afinal, nós precisamos usar a nossa cabeça e relembrar o que nós já vimos, tá certo, meus amores? Então, compartilho com vocês aí na tela a nossa revisão de história. Bom, na unidade 1, nós vimos quem é você. Nós vimos que todos nós temos jeitos diferentes de andar, de falar, de se expressar, mas certamente tem alguns gostos e preferências muito parecidos, sim. Irmãos também podem compartilhar a mesma história familiar e serem muito parecidos fisicamente, mas ainda assim são diferentes pelos seus gostos e vivências. Já falei para vocês, lembram? Nem gêmeos são idênticos. Por mais que fisicamente eles se pareçam, cada um tem o seu jeito. Uns gostam de jogar videogame, outros de brincar de bola, outros de estudar, somente ler, outros de brincar em roda, outros de brincarem sozinhos, outros de dançar. Bom, eu sempre vejo a Alessa nas nossas lives super animada ali, dançando, se empolgando. Tem gente que é mais quietinho, gosta de observar. Então, cada pessoa é única. Aliás, cada pessoa tem a sua própria história. E desde pequenininho, vocês estão construindo a própria história de vocês, tá? Não se esqueçam disso, tá? Você muda com o passar do tempo, cresce, desenvolve, aprende, adquire algumas habilidades, como o que nós aprendemos no primeiro ano e estamos continuando no segundo. Ler, escrever, aprende alguns esportes e a tocar, às vezes, até um instrumento musical. Tudo que viu, ouviu, fez ou conheceu faz parte da sua história. Isso que nós estamos fazendo aqui faz parte da nossa história. Hoje, vocês podem nem perceber, mas todos vocês irão crescer um dia e vão ter bons momentos para recordar. Mesmo assim, vocês na casa de vocês, eu aqui, nessa nossa interatividade, vocês vão lembrar disso um dia e vão contar. Afinal de contas, tudo isso faz parte da sua história, da minha história, que agora é a nossa história também, tá certo? Mas nós temos mudanças também com o passar do tempo. Não é só a história que muda. A cada dia, a história da sua vida aumenta um pouquinho. Uma maneira de organizar os acontecimentos de uma história é fazendo uma linha do tempo, tá? Vocês podem pensar, vocês, a grande maioria aí, tem 6, 7, no máximo 8 anos de idade. Vocês já têm uma linha do tempo de 8 anos. Vocês podem colocar desde o ano que vocês nasceram até agora e fazer os melhores momentos da vida de vocês, como se fosse uma linha. E essa linha a gente chama de linha do tempo. Assim como essa história aqui da Ana, olha lá, de 2012, quando ela era pequenininha, 2016 e agora em 2019, né? Ela está crescendo, hein? Bom, e como que a gente pode também saber a nossa história em documentos? Olha como é importante. A gente tem história e essa história ela é registrada. E ela pode ser acompanhada como? Em sua certidão de nascimento, tá? Nessa certidão de nascimento que vocês estão vendo aí na tela de vocês, e vocês podem também ter acesso em casa, vocês sabem que ali tem todas as informações importantes da hora que você nasceu, como o dia, o local, o nome dos seus pais, dos seus avós, tudo isso é muito importante. Depois da certidão de nascimento, nós temos a carteira de vacinação. Ali, é outra coisa muito importante, vocês sabiam? Porque pela carteira de vacinação, a gente consegue acompanhar
todas as vacinas que você já tomou e as que ainda não tomou e precisam ser aplicadas. Desde aquela divertida Zé Gotinha até aquelas doídas no bumbum, na perna. Ai, mas tudo bem, faz bem, é para nossa saúde. Então, esses documentos são registrados, são muito importantes. Eles dizem se a pessoa casou ou não. Aliás, existem muitos tipos de documentos, tá? Até para dirigir tem que ter documento, tá? A carteira de motorista, não se esqueçam. É muito importante, tá? Esses documentos, até quando eu saio do país, eu preciso ter, né? Quem lembra o nome daquela agendinha que muitos de vocês têm que passa? O passaporte é fundamental para sair do país, tá certo? É muito importante e ela que autoriza a gente entrar em outros lugares também. É um outro documento. Assim como o RG, que é o Registro Geral também. Bom, vocês sabem que a gente tem a passagem do tempo. E essa passagem do tempo pode ser manhã, tarde e noite, pode ser os dias da semana, como segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, ou pode ser janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, ou pode ser 1987, 2000, 2019, 2020 também. Então são formas da gente controlar e acompanhar a passagem do tempo, tá? E como que nós podemos perceber a passagem do tempo? Como eu falei para vocês, podemos perceber a passagem do tempo ao observar as sequências dos dias e das noites, o ciclo de vida das plantas e dos animais e até as estações do ano, tá? Em seu dia a dia, você pode perceber a passagem do tempo de diversas maneiras. Como eu falei para vocês, pelas horas, pelos meses ou pelos anos, tá? Recentemente nós tivemos aniversariantes na nossa turma. Eles estão ficando velhinhos, mas no ano que vem eles vão estar mais velhinhos ainda. Então daqui a um ano eles vão fazer aniversário novamente. Então é a forma da gente controlar o nosso tempo pela idade também. Bom, a gente também pode se classificar em passado, presente e futuro. Puxa, prof, o que é isso? Simples, olha o exemplo que eu trago ali para vocês. Hoje, o dia está bom para empinar pipa. Ai, mas ontem choveu e só pudemos brincar dentro de casa. Se amanhã chover de novo, podemos jogar dominó ou videogame. Então, gente, prestem atenção que o presente é o que está acontecendo agora. Isso que vocês estão fazendo aí na casa de vocês é o presente. Estamos assistindo a live do Prof. Léo falando sobre o presente. Bom, o futuro é que vocês vão ter que fazer daqui a pouco. Eu vou pedir para vocês fazerem uma AD, né? Vocês vão entrar lá no Google Forms e vão preencher a AD de vocês. Isso é no futuro, vai acontecer. E amanhã, olha lá, né? E amanhã é o que vai, o mês que vem, ano que vem assim por diante, por exemplo, tá? Então a gente pode contar, por exemplo, ontem, hoje é quarta-feira, então hoje, né, é o presente. Ontem foi terça-feira e amanhã é quinta-feira. Então é uma forma da gente observar presente, passado e futuro. Outra forma que vocês sabem é os dias da semana. O mês, o ano. O dia tem 24 horas, a semana tem 7 dias. Um mês pode ter 28, 29 ou até 30. Uns até 31 dias. E o ano tem 12 meses, tá, meus amores? Pode ter 365 ou 366 dias, tá? Tem que sempre acompanhar o calendário. Esse que eu trago para vocês é um exemplo de 2019, mas vocês sabem que nós estamos em 2020. Então prestem atenção. Bom, na unidade 3, nós falamos sobre a vida familiar. Assim como a nossa história é muito importante e a gente controla a passagem do tempo também, olhem só, a vida familiar é fundamental, tá? E família é família, fazemos parte de muitos grupos sociais desde que nascemos. E a família é o primeiro grupo social mais importante, tá? Existem diferentes tipos de família. Nós vimos que tem famílias grandes, pequenas, de pai,
de pai e mãe e filhos, de mãe e filho, de dois pais, de duas mães, de pai, mãe, avó, avós e netos, enfim, tem vários tipos de famílias. E as famílias, elas podem se diferenciar por suas tradições e costumes. Bom, eu tenho o meu costume aqui da minha família. Eu tenho certeza que na casa de vocês, vocês têm o costume da família de vocês também. Bom, nós vimos também famílias do passado e do presente, né? Vimos que no passado era muito comum encontrar famílias muito grandes, numerosas, formadas por muitos filhos, tios, primos, parentes. E a maioria das famílias vivia no campo. E seus membros, muitas vezes, habitavam a mesma moradia. Ou seja, moravam tudo na mesma casa. Os costumes mudaram e atualmente, hoje em dia, são mais comuns as famílias nucleares. O que são famílias nucleares? Formadas por pais e filhos, que vivem tudo dentro da mesma casa. E muitas dessas famílias vivem em centros urbanos, ou seja, moram, como nós, na cidade. Bom, assim como você tem a sua própria história, toda família tem uma história também. E como que a gente descobre essa história? Lembrando da árvore genealógica que vocês também fizeram na casa de vocês, tá? Eu sei que ano passado vocês fizeram lindas apresentações e dessa vez vocês também preencheram. Então, para isso, a gente começa a pegar os avós, bisavós lá em cima e vai preenchendo a árvore para ficar mais fácil, tá? Pai do pai, pai da mãe, vó, e assim a gente vai descobrindo todos os membros. E quando a gente descobre todos os nossos parentes, nós descobrimos também um pouco da nossa história. Bom, até agora nós vimos que existem diferentes tipos de família e de composições familiares. Bom, antigamente, grande parte das famílias tinham muitos filhos, mas hoje as famílias em geral têm menos filhos. E a árvore genealógica que a gente acabou de ver é uma maneira de representar a história e a relação entre os membros de uma família. E por fim, meus amores, a unidade 4 que a gente viu sobre convivência. Mas vimos também que essa convivência relata moradias de outros tempos. E a necessidade de abrigo e de segurança levou os primeiros seres humanos a usar as cavernas. Lembra que eu contei para vocês que os homens da caverna não tinham esse nome à toa? É que de tanto ficar no tempo, eles perceberam que era mais seguros eles irem para as cavernas, que já estavam prontas, eram buracos nas pedras, que a gente chama de caverna. Assim eles podiam se proteger do frio e dos animais. Mas algum tempo depois, eles começaram a construir cabanas, usando os materiais da própria natureza, tá? E por isso que nós vimos também os tipos de moradias. E em todos os lugares do Brasil, há uma grande variedade de moradias. E isso, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, pode mudar devido ao clima. As condições econômicas, ou seja, pessoas que têm muito dinheiro, pessoas que têm pouco dinheiro, né? Ao tipo de terreno e as preferências dos espaços de cada um. Então, nós temos tipos de moradia. Quais são esses tipos de moradia? As casas, por exemplo. Nós temos barracos, que nós vimos também. Nós temos as casas nas palafitas, que são aquelas casas apoiadas sobre estacas perto de rios, lembram? E também nós vimos apartamentos, que é um conjunto de apartamentos é chamado de prédio. Ele pode ter muitos andares, além de elevadores, etc. Mas, como vocês sabem, é necessário e é muito importante ter um lar para viver. Em nossa moradia, convivemos com a família e recebemos visita dos parentes, dos amigos e dos vizinhos. Ali a gente pode comer, dormir, brincar, conversar, estudar e se divertir. Essas são algumas das coisas que nós podemos fazer. Neste caso aí, vocês estão estudando. Você já observou a divisão da sua moradia? Ela pode ter um ou mais cômodos, como quarto, sala, banheiro, cozinha, área de serviço. Há moradias que têm jardim e quintal. Vocês lembram quando eu contei para vocês que na casa da minha avó tinha um super quintal, que eu me diverti, passava horas brincando lá? Então, todos os moradores podem cuidar, aliás, podem e devem cuidar da organização e da limpeza do nosso lar.
Para isso, é preciso que cada um se responsabilize por alguma tarefa. Bom, até agora nós vimos que a moradia ela é dividida em cômodos nos quais fazemos as tarefas diferentes. Cozinha para cozinhar, sala para descansar ou assistir televisão, conversar também, né? A sala de jantar, por exemplo, onde nós fazemos as refeições, os quartos para finalmente descansar, dormir e ter deliciosos sonhos. Mas nós vimos que é importante que todos da família colaborem nas tarefas domésticas também. E existem diferentes tipos de moradia, como casas, apartamentos, barracos, palafitas, entre outros. E agora é com vocês, meus amores. Vocês vão fazer a atividade diferenciada avaliativa de história para vocês com todo o carinho feito pelo Profiléu aqui, tá? Vocês vão acessar o link que eu disponibilizei aí no formulário Google, vão digitar o e-mail, colocar o nome completo de vocês, ler atentamente as questões, assinalar a alternativa correta e, como sempre, revisar e encaminhar daí para que eu receba aqui na minha casa com todo carinho para vocês. Feito isso, bons estudos históricos. Eu fico por aqui. Daqui a pouco nós temos a nossa live e nos encontramos ao vivo. Beijos.